Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Hoje eu quero meditar com você sobre uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Uma passagem muito conhecida, que fala da transfiguração de Jesus. Diz o texto, a partir do primeiro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Assim fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele, um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Até aqui. Esse texto da transfiguração ele é muito conhecido. Ele apresenta para nós uma proposta de encontro com Jesus glorificado. E eu preciso já começar a ressaltar um fato. Jesus é o critério para julgarmos as nossas ações enquanto igreja, enquanto cristãos que somos, enquanto seus discípulos. Jesus é, de fato, o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo diz. Ele é o modelo, e não apenas o modelo para ser idolatrado, mas ele é um modelo para ser imitado. E nesse sentido é preciso ressaltar que quando falamos de Jesus, estamos falando desse Jesus nos evangelhos, e não de uma ideia de Jesus. Porque Jesus foi absorvido por muita coisa. O nome de Jesus cabe em qualquer lugar. Então é preciso que, ao dizermos esse nome de Jesus, estejamos de fato dizendo também o conteúdo que o Evangelho apresenta sobre Jesus. E ser discípulo de Jesus é exatamente assumir a figura de Jesus como nossa. Ou seja, assumir Jesus na vida, encarnar Jesus na existência. Nesse sentido, os projetos que Jesus tem, que não são projetos de poder, mas de serviço, precisam também ser os nossos projetos. Os locais onde Jesus caminhou precisam ser também os nossos locais. As pessoas com as quais Jesus decidiu estar precisam também ser as pessoas que nós queremos estar. Os locais que Jesus escolheu não estar também precisam ser espaços onde nós não queremos estar. Isso é a lógica do discipulado. E nós fazemos isso entendendo que, como diz o Talmud, o discípulo é aquele que está coberto pela poeira dos pés do seu mestre. Porque ao andar tão próximo do seu mestre, a poeira dos pés, quando ele caminhava, cobria o discípulo. É assim que deve ser a nossa vocação enquanto igreja. Imitar Jesus, reproduzir Jesus na vida, de tal maneira encarnar Jesus, encarnar a sua ética, a ética do seu reino, que quando as pessoas olharem para nós, elas virão ao próprio Cristo. Como acontece no Apocalipse, quando João ouve a voz do Cordeiro, do Cristo glorificado, e se vira para olhar, e antes de ver a Cristo, vê os 7 candeeiros de ouro, que são um símbolo do Apocalipse para a igreja. Ou seja, olhar para a igreja representaria perceber esse mesmo Jesus dos evangelhos. E é preciso já deixar claro que nem sempre isso acontece na nossa realidade enquanto igreja. Nem sempre nós conseguimos transmitir às pessoas essa imagem de Deus que Jesus aparece, que Jesus transparece, que Jesus mostra.
Então eu preciso ter um senso crítico e de autocrítica para nos avaliarmos à luz cristológica, à luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. Essa é a proposta. E para mim, esse texto aqui da Transfiguração apresenta esse modelo de discipulado, uma proposta de discipulado integral e integradora. E eu vou tentar explicar as razões para isso. Primeiro, contextualizando aqui a narrativa. Jesus havia dito a alguns discípulos que alguns deles veriam o Filho do Homem vir na sua glória. E isso se cumpre exatamente aqui. Nesse momento, Jesus convida alguns discípulos, os mais chegados possivelmente, Pedro, Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte. E lá se transfigura diante deles. Isso aqui é a Jesus glorificado. Diz o Evangelho que o seu rosto brilhava como o sol, fazendo inclusive uma referência ao Moisés que sobe no monte e desce e com o rosto brilhando, desce com as tábuas da lei. Aqui nós temos Jesus que é, para a lógica do Evangelho, maior que Moisés. E nesse sentido ele também tem o seu rosto brilhando, mas não apenas isso, as suas roupas brancas como a neve, como diz o texto, e um momento de glorificação presenciado pelos discípulos. Então eu preciso já começar a dizer que, segundo o texto, um primeiro sinal de um discipulado sadio e integral é uma vida de intimidade com o próprio Jesus, uma vida de oração com o próprio Deus, uma vida de diálogo com Deus a partir da oração. Diz o texto que eles foram para o monte. E segundo o Evangelho de Lucas, Jesus foi lá com o propósito de orar. Então, nesse sentido, esse momento de discipulado começa nesse encontro pessoal com o próprio Jesus. Quando nós nos rendemos aos seus pés, quando nós, no secreto do nosso quarto, oramos ao Pai que nos vê em segredo, e aí nós começamos o nosso culto que depois é expandido para além das fronteiras da intimidade e também alcança as outras pessoas em comunidade, no caso da nossa igreja. Essa é a lógica do discipulado, uma perspectiva profundamente pessoal. Essa transfiguração aqui fala de intimidade, fala de discípulos em particular com o próprio Jesus. Isso aqui é importante. E nessa narrativa também aparecem algumas questões que fazem parte do discipulado. E eu preciso destacar aqui duas delas. Primeiro, a profecia faz parte do discipulado, porque Elias está presente nesse momento. E Elias é o símbolo do Antigo Testamento para o profeta. Então, na vida de um discipulado, de um discípulo, na vida desse discipulado integral, a profecia está como algo constituinte, faz parte dessa lógica de discipulado. E a profecia, vamos lembrar, não é a predição de futuro, não é o aspecto de criar do milagre, fazer do milagre um espetáculo, não. A profecia está naquela capacidade que o profeta tinha de olhar para o seu tempo e de perceber as diferenças que havia na realidade que ele vivia e na proposta que Deus dava para ele. Então o profeta é aquele personagem, falamos isso aqui há um tempo atrás, pelo personagem que era atravessado por duas experiências. A experiência de Deus, que o movia para falar, e a experiência do mundo. Ele conhece o mundo que vive. E justamente porque há tanta diferença, muitas vezes, nessas duas experiências, no sentido de que o que Deus fala nem sempre se concretiza na realidade do mundo, e que o profeta fala, porque esse encontro dói muito dentro dele. E o profeta fala porque ele está disposto a abrir a sua voz em favor de quem não pode, em favor do mudo. Essa é a lógica da profecia bíblica. Então, quando nós encontramos Isaías, por exemplo, Amós, Miqueias, criticando o culto feito no templo em Jerusalém, porque era culto que não se traduzia numa vida ética de cuidado para com aqueles, especialmente com os mais necessitados. Então nós vemos aqui a voz profética falando. Um Isaías que diz, Deus dizendo a partir do profeta: eu estou cansado do culto de vocês. Eu não suporto mais as suas canções. Eu não encontro prazer nas suas reuniões. Quando vocês se encontram, eu desvio o olhar. Por quê? Porque as suas mãos estão sujas de sangue.
E que sangue é esse? É o sangue que clama desde a terra, o sangue do inocente, como clamava desde Abel. Lembra do texto? O sangue de Abel clama a Deus, porque Caim o havia matado. Essa injustiça de que Caim matar Abel é a mesma injustiça que vemos hoje nas violências, na prática de racismo, de preconceito racial, de preconceito sexual, na prática de afronta às minorias, aos grupos que não são os grupos que estão no poder, digamos assim, que não tem como se defender muitas vezes. Esses grupos são excluídos. Pois bem, levantar a voz contra esta injustiça faz parte do discipulado cristão. Abrir a boca em favor do mudo faz parte de Elias, de um profeta. Então faz parte também dessa experiência aqui de quem encontra Jesus glorificado. Porque ao encontrarmos Jesus glorificado, o encontramos lado a lado da profecia. E a profecia faz parte da nossa lógica, também faz parte da nossa perspectiva. Então, se Elias está presente aqui na transfiguração, significa dizer que a profecia está presente também nesse discipulado com Jesus. Então, portanto, abra a sua boca em favor do mundo, não se cale. Não se cale diante da injustiça, porque calar-se diante da injustiça é consentir com ela. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca, diz a carta de Tiago. A religião pura e sem mácula para com Deus é visitar os órfãos e viúvas nas suas necessidades. Essa proposta de encarnar na existência com a nossa fala, com a nossa ação, com a nossa postura a partir da lógica do reino de Deus é a proposta profética que hoje faz falta na igreja. Por que faz falta? Porque falar profeticamente te coloca na contramão de muitos interesses dos poderosos e de muitos interesses e buscas por poder. Falar profeticamente envolve abdicar da busca por poder e estar disposto a seguir a lógica do próprio Jesus de Nazaré, que diante do templo em Jerusalém diz, com todas as letras, não vai restar pedra sobre pedra nesse lugar. Que diante da injustiça do Império Romano também critica dizendo, olha, tem coisas que estão sendo dadas ao César que não são dele, são de Deus. Essa perspectiva profética, portanto, faz parte da nossa vida como discípulo de Jesus. Elias está presente. Terceiro lugar, Moisés está presente. O que significa dizer que a lei está presente, a palavra de Deus está presente. Mas é preciso também aqui ressaltar um ponto. A palavra de Deus que está presente aqui não é a palavra da doutrina ou do dogma, que muitas vezes é elevado acima da vida humana. A palavra que está presente é o próprio Cristo, porque ele é o Logos de Deus. Ele é a palavra que encarnou, que veio ao mundo. Ele é Deus, a palavra de Deus feito gente. Nós não cremos num Deus enlivrado, por mais importante que seja, obviamente, o texto bíblico para nós. Mas nós cremos num Deus encarnado, feito gente, feito carne. Portanto, ter Moisés aqui, ter a palavra como critério de discipulado, como constituinte do discipulado, é ter Jesus, o Logos, a palavra encarnada, como critério para ler a vida e a Bíblia. Jesus é o critério hermenêutico para interpretarmos as coisas. E nesse sentido, aquilo que não se coaduna, que não combina com o caráter de Jesus de Nazaré, eu respeitosamente deixo de lado, porque não faz parte da lógica do Logos encarnado. Nesse sentido, a gente pode ler a Bíblia e encontrar vida aqui. Porque se a gente lê a Bíblia, por exemplo, sem esse olhar de Jesus, sem essa interpretação dada pelo próprio Jesus de Nazaré, sem ter Jesus como lente hermenêutica, se a gente faz isso, a gente pode muito facilmente transformar a Bíblia numa arma para matar pessoas. E na história do cristianismo, como isso se deu e como isso se dá ainda hoje. Gente que, para preservar uma suposta doutrina, mata pessoas, literalmente ou simbolicamente. Não faz diferença aqui.
Portanto, tenhamos sim a palavra de Deus como nosso guia, como nossa bússola, mas a palavra de Deus que é Jesus de Nazaré, que é o Cristo, Cristo encarnado, Deus feito gente, feito um de nós. Essa aqui é a lógica que nos estabelece como uma relação sadia. E é claro, como é que é possível então conciliar tudo isso? A profecia e a palavra na nossa vida, porque é preciso levar em consideração que a gente também pode correr em riscos. O risco de, por exemplo, absolutizar a profecia e acabar reduzindo o evangelho a uma determinada ideologia. E o evangelho é maior do que as ideologias. Ou, por outro lado, é possível, como eu disse, enfatizar a palavra e acabarmos presos num reducionismo hermenêutico, doutrinário, dogmático, que nos impede de viver e nem de sentir o vento de Deus que sopra onde quer. Como escapar, então, disso? Como equilibrar essa relação entre palavra e profecia, entre Elias e Moisés? Como? O próprio texto diz. Os discípulos ouvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É ouvir a Jesus. E quando o texto diz aqui, versículo 6, ouvindo os discípulos essa voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É Jesus que consegue conciliar perfeitamente palavra e profecia. Lei e profecia se cumprem e se planificam em Jesus de Nazaré. E esse Jesus diz, por exemplo, que aquele que ama a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, e ama o próximo como a si mesmo, essa pessoa já cumpriu toda a lei e todos os profetas. Portanto, como dizia Santo Agostinho, ame e faz o que quiseres. Porque esse é o critério que Jesus apresenta para cumprimento da lei e da profecia. Essa aqui é uma proposta de discipulado que eu acho que é bastante integradora e nos ajuda nesse momento. Termos Jesus como essa lente hermenêutica, ou seja, não ver mais ninguém, nem Elias, nem Moisés, porque diante deles, diante de Jesus, eles desaparecem. Eu olho para Jesus. E aí a última coisa que eu queria destacar desse texto, e por isso eu fiz questão de ler até o versículo 19, até o versículo 18. Essa espiritualidade, esse encontro com Jesus, esse relacionamento com Jesus que é aqui registrado na Transfiguração, ele acontece tanto no alto do monte, como também no vale. Ele acontece tanto no monte onde Jesus está transfigurado, onde está Moisés e Elias, onde é até muito bom ficar, como diz Pedro, fazer tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, outra para Elias. A gente fica lá para sempre, porque é muito bom ficar lá. A espiritualidade acontece nesse momento de festa, de alegria, de celebração, de encontro com Cristo glorificado, mas também acontece no vale, no pé do monte, quando eles se encontram com um pai desesperado porque o seu filho está doente, o seu filho precisa de ajuda. A espiritualidade que brota aqui da Transfiguração, ela é a espiritualidade tanto do alto do monte, mas também do profundo do vale. Ela é a espiritualidade que não deixa de se sensibilizar ao clamor de quem precisa, ao contrário, escuta essa voz. E por que escuta? Porque é o próprio Jesus quem desce do monte. Então ele, nós o ouvindo, nós também ouvimos o clamor de quem precisa. Essa espiritualidade, portanto, está atenta à voz de quem sofre nesse momento. Está atenta, entende? Está com um coração aberto, acolhedor, com ouvidos atentos, para perceber a voz de quem nesse momento, ao nosso redor, está sofrendo. E não apenas isso. Ela é capaz também de, graças à presença de Jesus, transformar a vida daquela pessoa. É como Jesus faz aqui. Ele cura aquela pessoa. Um pai que estava precisando de ajuda para o filho e que não estava conseguindo encontrar nem na religião, né? Os discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada. E aí a impressão que está no texto é que
Havia uma discussão entre eles sobre o que estava acontecendo, ou seja, uma discussão teológica que não dizia respeito à vida de ninguém e não conseguia resolver o problema de ninguém. E Jesus chega e aí ele realiza a cura, realiza o milagre e torna uma família de novo em harmonia. Essa é a espiritualidade que brota aqui da transfiguração. Isso em relação aos outros, mas também em relação a nós mesmos, entende? Porque essa espiritualidade, ela, como eu disse, acontece no monte, no momento das nossas alegrias e festividades. Mas também acontece quando o nosso coração está triste, está amargurado, está cansado, está descrente. Sabe? Quando é aquele momento que a gente olha e diz: Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim. Aí vem Jesus e diz com todas as palavras de ternura: meu filho, minha filha, pode-se uma mãe se esquecer do filho que ama? Pois ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Essa espiritualidade, portanto, ela é capaz de nos fazer atravessar esses vales sombrios que muitas vezes nós passamos, porque ela nos dá a garantia de que Jesus está conosco. Ele é Deus Emanuel. E aí a gente pode afirmar: Senhor, graças ao Senhor, a tua graça me basta. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse dia e que a palavra de Deus brote em seu coração, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo sustento e consolo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.